Pai querido, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, debaixo do precioso sangue de Jesus, ó Pai amado, esse sangue precioso que perdoa nossos pecados e que nos habilita a estar diante do Senhor, Pai. Ó Deus, e é nessa confiança que aqui nós estamos, Senhor, para servir a Ti, Senhor, para ministrar a Tua palavra. E nós nos colocamos na dependência do Teu Espírito Santo, Senhor, para que o Senhor fale conosco. Usa de misericórdia, Senhor, alcança os nossos corações, atraia-nos, ensina-nos, pois dependemos de Ti para todas as coisas, Senhor. Pedimos a Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus. Também socorra aos meus irmãos, ajuda-os a entender, Senhor, a palavra. Ó Pai, que todo espírito maligno seja repreendido nesta hora. Ó Senhor, guarda este lugar enquanto nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor, proteja esse lugar, guarda a mente, as nossas mentes também aqui, Senhor, para que nenhuma interferência do inimigo nos ataque e nos bloqueie, nos atrapalhando de ouvir a Tua palavra e de entender a palavra do Senhor. Pai, rogamos a dependência do Senhor, precisamos da Tua ajuda, Senhor, em nome de Jesus, graças Te damos. Amém. Amém, meus amados. Vamos abrir em Ezequiel capítulo 22. Pretendo falar um pouco sobre a intercessão, o valor da intercessão, da nossa oração, do nosso clamor, e algumas coisas que também podem bloquear. E alguns ensinos que nós podemos aprender com a vida de alguns irmãos do passado, como eles fizeram diante das grandes dificuldades no tempo deles. Então, assim, alguns exemplos que nós podemos aprender para que possamos usar diante do Senhor nas nossas orações, no nosso combate, na nossa luta, porque todos nós enfrentamos dificuldades. E nós precisamos da palavra do Senhor, dos conselhos do Senhor para nos ensinar a viver nesse tempo, né? Para que possamos também agradar a Deus, conhecer melhor o nosso Senhor, servi-lo melhor. Aí em Ezequiel 22, versículo 30 e 31, vai dizer assim: Busquei entre eles um homem que tapasse o muro, que se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Por isso, eu derramei sobre ele a minha indignação, com fogo do meu furor os consumi, fiz cair-lhe sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Irmãos, a situação aqui no capítulo 22, inclusive o livro de Ezequiel, parece que só tem coisa ruim aqui, né? Assim, o povo só rebeldia, só postura difícil, e o profeta sempre alertando e trazendo o juízo do Senhor, o que o Senhor faria, né, se eles não se arrependessem. E aqui, no capítulo 22, especificamente, onde está esse versículo que nós lemos, eles vão falar sobre as abominações que acontecia aqui em Jerusalém, o que estava acontecendo no meio do povo do Senhor. E o profeta fala que o Senhor, ele buscava alguém que intercedesse, alguém que estivesse na brecha, para impedir a ira dele de vir sobre o povo. Irmãos, a gente pode aprender com isso aqui, que o Senhor é tão misericordioso que Ele não quer castigar, ainda que é preciso. Hoje, como nós que temos filhos pequenos, nós também só corrigimos as crianças porque elas precisam, porque se nós deixarmos entregues a si mesmo, não corrigir, deixar largado, serão os marginais do futuro. Provavelmente se o Senhor não intervir. Né, porque acontece a intervenção do Senhor também, né, mesmo quando não tem ninguém para clamar, o nosso Deus é misericordioso, mas o normal
numa família normal, que tem um entendimento normal das coisas, ele vai corrigir, ele vai disciplinar, porque esse também é um ensinamento das Escrituras. Corrige o menino, né? Enquanto há tempo. Então o Senhor também nos corrige. E às vezes, como a gente vê aqui nesse contexto, a situação era muito terrível. Era muito terrível. E o Senhor fala que ele buscou alguém que pudesse tapar, né, o muro, que pudesse se colocar na brecha. Era como se, antigamente as cidades, algumas cidades eram cercadas por muros para que o inimigo não entrasse, né? Então, quando acontecia uma brecha, quando vinha algum inimigo e eles conseguiam derrubar uma parte daquele muro, ou criar um buraco naquele muro, os soldados, os valentes soldados daquela cidade precisavam estar ali, dentro daquela brecha, dentro daquele buraco que foi feito para o inimigo não passar. Ele colocava a vida dele à disposição. E aqui, o Senhor, ele apresenta essa situação aqui, que buscava que se colocasse por Israel, que estivesse por Jerusalém, na brecha, na frente. Esses irmãos são os valentes, os intercessores hoje da igreja. São aqueles que intercedem. São aqueles que se colocam ali diante do Senhor para rogar a misericórdia do Senhor, seja pelas suas dificuldades em casa, pelo filho que está perdido lá nas drogas, né? Por aquele irmão que está perdido nas drogas, está perdido com as suas dificuldades lá, e você está ali clamando ao Senhor durante as madrugadas, você está lá derramando suas lágrimas diante de Deus. Isso é um intercessor, isso é alguém que está na brecha. E por causa de você, o Senhor às vezes iria exercer um juízo sobre aquela pessoa, ou ia permitir uma desgraça sobre aquela pessoa, e não permite por causa das tuas orações, por causa do teu clamor, por causa das tuas lágrimas que está sendo derramado. Alguém está intercedendo a favor daquela pessoa. E por isso elas são poupadas. E todos nós aqui, irmãos, somos chamados, temos esse chamado de estar na brecha, de nos colocar diante do Senhor, seja em prol da igreja, seja em prol dos irmãos, né, em prol daqueles que compartilham a palavra, porque às vezes nós reclamamos, né? As reuniões tá fria, o louvor está devagar, a palavra falta graça, falta poder. Não temos cura no nosso meio, mas o que é que nós estamos fazendo? O que é que cada um de nós estamos fazendo no nosso dia a dia? Aonde está o nosso coração durante o dia? Dos dias que nós vivemos? Aonde tem estado o nosso coração? E o nosso Deus, irmãos, Ele está vendo. Ele está vendo. O Senhor, irmãos, Ele não quer que os nossos cultos sejam um show, um espetáculo para nos alegrar só momentaneamente. O Senhor quer relacionar-se conosco dia a dia. Ele nos salvou para isso, irmãos. Ele tirou a separação, a dificuldade que havia entre nós e Deus. O Senhor quebrou isso aí. Jesus, Ele interviu nisso daí para facilitar o nosso acesso ao Pai. E nós estamos distraídos com outras coisas. E quando nós vamos para o culto, é como se estivéssemos indo para um teatro. Queremos ver o show, queremos assistir o show. E não vamos ver nada, irmãos. Não é isso que o Senhor tem para nós. Graças a Deus que o Senhor não permite nenhum palhaço para animar o show entre nós. Porque não é essa a vontade de Deus. Deus não quer nos iludir, nos enganar com distrações momentâneas que não vão produzir nada em nossas vidas. Nós precisamos de conteúdo real, da palavra de Deus, do Espírito Santo, do poder de Deus verdadeiro. Não coisas sentimentais que arrepiam a gente por um momento e depois não transformam nossas vidas, não mudam o nosso caráter. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, que nós possamos nos ocupar do que nós somos chamados e para o que nós somos chamados. Quando Moisés se ausentou do meio do povo de Deus, e ele foi para o monte porque o Senhor o chamou, porque ia revelar para ele, né, os mandamentos lá, e ali você começa a observar que ali ele aprende, o Senhor ensina para ele todos os utensílios lá do tabernáculo, naquele momento que ele está no monte, 40 dias e 40 noites.
E aí o povo lá embaixo falou: o que será que aconteceu com este homem? Né? Já faz tanto tempo, o que será que está acontecido? Aí pediram para que Arão fizesse um bezerro para eles, e para que eles pudessem adorar. Falei, esses são, e declarar ao povo: esses são os seus deuses que vos tirou da terra do Egito. Eles precisavam de alguma coisa para ver. Irmãos, nas Escrituras vai mostrar que o monte ainda estava fumegando. A nuvem estava lá, ocultando Moisés. Ele estava lá no meio daquela nuvem, onde Deus estava falando com ele. Ele estava ali buscando a palavra de Deus para o povo, os ensinamentos do Senhor para que o povo pudesse obedecer. E o povo estava lá embaixo, já estava há algum tempo, e eles estavam insatisfeitos, já começaram a se inquietar. E aí começaram a querer se distrair, eles queriam festa. Eles queriam festa. Se vocês forem ler lá a história, vocês vão ver isso daí. Êxodo capítulo 24. E Moisés estava lá no monte. Aí depois vem relatando até que chega lá pelo capítulo 32, onde o Senhor fala: desce, porque o povo se corrompeu. Irmão, o nosso Senhor também, Moisés é uma figura do Senhor Jesus. O nosso Senhor, ele foi assunto aos céus, a nuvem o encobriu daqueles discípulos, e ele está assentado à destra de Deus e intercede por nós, como uma figura de Moisés também, que estava lá no monte intercedendo, buscando ao Senhor para servir o seu povo. E o nosso Senhor também hoje ele veio aqui, fez a sua obra, resgatou a nossas vidas, pagou um preço por nós, nos salvou, deixou palavras para nós, para nós sabermos como nós devemos andar, e foi ocultado. Está agora à destra de Deus e intercede por nós, o nosso Senhor. E agora o que é que nós estamos fazendo aqui? Será que vamos nos assemelhar àquele povo também? O Senhor tarda em vir e vamos então fazer o que nós queremos? Vamos buscar só distrações? Vamos nos esquecer do compromisso que Ele nos deu? Porque Ele nos consagrou reis e sacerdotes para Deus, o Pai. Ele nos deu isso, irmão. Todos vocês têm este encargo. Você tem a liberdade, você tem a ousadia de chegar, se prostrar de joelhos e pedir perdão ao Senhor pelos seus pecados, primeiramente, como faziam os sacerdotes. E aí você tem livre acesso ao Pai para falar com Deus, para interceder ao Senhor. Você tem livre acesso, você recebeu este encargo. Este encargo não é só dos presbíteros, não é só do Beto e do Samuel, dos diáconos também. É de todos nós, irmãos. Todos nós recebemos esse encargo. Todos nós somos sacerdotes. Não é como tem algumas religiões aí que tem os sacerdotes, exclusivo aquelas pessoas que usam umas roupas especiais, diferente do povo. Mas não, irmãos. Todos nós recebemos uma veste nova, veste de justiça, veste do Senhor, o Senhor que nos deu. Ele pagou um preço por nossas vidas e abriu acesso ao Pai, nós temos acesso. É que às vezes nós somos tão enganados que nós ficamos olhando para nossas debilidades e nós falamos: não, eu não posso, eu não estou capacitado. Eu tenho que jejuar primeiro, eu tenho que orar mais para que eu possa chegar diante de Deus e fazer intercessão pelos irmãos, orar por aqueles irmãos que pregam a palavra. Não, quem sou eu para orar? Para orar pelo Beto? Quem sou eu para orar pelo Samuel? Pelo Natal? Pelo Sérgio? Por aqueles que compartilham a palavra? Quem sou eu? Não. Irmão, é você mesmo. É você mesmo. Você tem uma alta posição, você ainda pode não estar sabendo disso, mas você tem uma alta posição, você tem acesso livre ao Deus Criador dos céus e da terra. Você recebeu esse acesso, você tem esse acesso livre, irmãos. Não fique subjugado pelas acusações do inimigo. O nosso Senhor conhece as nossas debilidades, conhece as nossas fraquezas, mas se nós confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, e nós estamos prontos, estamos livres na sua presença. Os ouvidos do Senhor estarão abertos às nossas súplicas, irmãos. Eu queria mostrar aqui vamos lá, vamos ver Abraão primeiramente. É uma boa figura. Abraão, Abraão, mas é em Gênesis. Capítulo 18.
Os irmãos que estão habituados com as Escrituras, eles, né, conhecem bem essa história. E nós vamos ganhar tempo aqui. O capítulo 18 começa com a visita o Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Abraão está lá sentado no alto calor do dia, né, na porta da sua tenda. E aí aparece o Senhor e 2 anjos, como diz o título aqui. E Abraão, após vê-lo, se prostra, né, diante deles, adora, oferece ali um almoço para eles, e tem pressa em preparar, e eles aceitam aquele almoço, então ele tem comunhão ali com eles, né, e fala da bênção, né, que eles teriam um filho, o filho que tanto Abraão aguardava, né, ansiava, por isso aí é que vem a promessa para ele. Vamos ler aí a partir do versículo 16. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça, o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim for, e se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Ou seja, foram só os 2 anjos. E aproximando-se a ele, disse: destruirá. Agora, irmãos, Abraão ficou sabendo que aqueles anjos estavam indo para Sodoma e Gomorra para ver qual era a situação daquela cidade, se realmente aquilo que estava chegando diante de Deus era realmente aquilo mesmo, né? E então iria haver disciplina ali, iria haver correção ali. E então Abraão, acho que nesse momento ele lembrou que ele tinha um parente lá naquela cidade, né? E aí então ele começa a indagar, a conversar com o Senhor sobre essa situação. Peraí, Senhor, calma aí. E aproximando-se a ele disse: destruirá o justo com o ímpio? Ele faz uma pergunta para o Senhor, ele está argumentando. Irmãos, se vocês forem perceber, eu vou mostrar outras passagens aqui, que os intercessores, eles argumentavam com Deus. O Senhor iria fazer algo, e eles argumentavam. Como Moisés, né, argumentava, ponderava com o Senhor, né? Eles, como um advogado. Ele não simplesmente falava: não, faz isso não, Senhor. Poxa, dá uma oportunidadezinha para ele é gente boa. Pode ser que ele vai parar de roubar, ele roubou só para, né, tomar um trenzinho aí, mas daqui a pouco ele não vai fazer mais isso não. Deixa ele de boa aí. Não, eles apresentavam causas, eles apresentavam as escrituras, apresentavam as promessas de Deus perante o Senhor. Eles faziam uma verdadeira intercessão, né? Para que então pudesse convencer o Senhor, para que o Senhor pudesse mudar de ideia, né? Mudar o juízo que viria. Então ele se aproxima ali, conversa e fala: se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não poupará o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? E longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Logo, longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos, dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Veja bem, irmãos, ele já estava assim, a causa já estava, né? Já estava bem, mas Abraão, acho que
ele conhecia um pouco a cidade. Parece que não conhecia bem não, mas eu acho que quando a gente conhecendo a história e vendo o que aconteceu depois, ele botou um nível muito alto para Sodoma e Gomorra, né? Ele botou um nível muito alto. Ele poderia ter começado com menos, né? Mas ele começou com 50. Mas aí, se não houvesse isso tudo, ele continua aqui rogando, e ele fala, e se houver 45? Né? Aí ele vai implorando, Senhor, tenha piedade de mim, queria insistir mais uma vez, se houvesse 40, e o Senhor fala, se houver 40, também pouparei. Se houver 20, também pouparei. Se houver 10, também pouparei por causa dos 10. E não tinha nem 10. Né? Como a gente sabe aqui, só Ló, com a sua família, pôde sair dali. E mesmo assim, no meio do caminho, a esposa ainda ficou, se transformou em sal. Né? Porque desobedeceu uma palavra, né, que foi dada para eles. Irmãos, isso aqui é uma intercessão. A cidade foi destruída, mas Ló foi salvo. A gente vai ver aí no capítulo 19, versículo 20, vai dizer, versículo 27, 19 e 27 de Gênesis, vai dizer assim, tendo se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitava. Veja bem, Ló foi socorrido porque Deus se lembrou de Abraão, que havia intercedido para que o Senhor não matasse o justo com o ímpio. Né? E então Ló saiu dali. Né? E aqueles homens, irmãos, aquela cidade, quando eles viram os anjos chegarem, né? Eles estavam em forma humana, quando eles viram aqueles homens entrarem na casa de Ló, eles foram lá e eles falaram, cadê aqueles homens? Tragam para fora que nós queremos abusar deles. Essa era a situação daqueles homens. E fala ali que todos estavam ali, cercavam a casa. Eles queriam abusar dos anjos, daqueles homens que estavam na casa de Ló. Eles não queriam outra coisa. E Ló, nesse episódio aqui, ele oferece até as filhas dele para que poupasse aquelas pessoas que estavam debaixo do teto dele. Fala, não, eles são minha responsabilidade, eles estão debaixo do meu teto, vocês não podem fazer isso com ele. Toma minhas filhas, faz o que vocês quiserem com elas. Ele falou, não, nós queremos os homens que entraram aqui, nessa cidade. E aí então eles vão para bater em Ló, e os anjos retiram eles dali, puxam ele para dentro da casa e cegam aqueles homens, e eles ficam caçando a casa a noite inteira. E aí então os anjos falam para ele sair da cidade que ia destruir, e pergunta, tem mais alguém aqui que vocês... E eles vão atrás Ló vai atrás dos seus genros, futuros genros, mas eles acham que era brincadeira, e não atentam para o alerta, né? O juízo estava às portas e eles não atentaram para o alerta do seu futuro sogro, e então pereceram também naquela cidade, porque só escapou Ló e a sua família. Irmãos, vamos aí ainda, vamos ver essa passagem lá de Moisés, Êxodo 32. Essa é a situação que eu falei para os irmãos a princípio, a história aqui do bezerro que eles fizeram. Mas nós vamos ler a partir do versículo, Êxodo 32, a partir do versículo 7.
Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido, e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O Senhor propôs algo aqui para Moisés, né? Destruir o povo inteiro por causa da idolatria, porque tinham abandonado o Senhor, apesar de terem visto todos aqueles sinais, aqueles prodígios extraordinários que ninguém nunca havia feito, eles nunca tinham visto algo parecido, né? Lá no Egito e no deserto que eles estavam caminhando, os livramentos que o Senhor havia dado a eles, a prova da existência ali de Deus, do mover do Senhor, né, da presença de Deus com eles, esse Deus invisível, né, mas real. Irmãos, e assim também é conosco. Por isso que nós não podemos nos esquecer dos feitos poderosos do Senhor. Devemos lembrar, para que naqueles momentos de crise que nós às vezes caímos, quando nós começamos a achar, será que o Senhor, né, será que eu estou realmente salvo? Será que o Senhor realmente está comigo? Será que Deus existe? Existe mesmo um Deus? Porque diante, irmãos, da enxurrada de ataque do inimigo, e esse é o objetivo dele, gerar incredulidade no nosso coração, roubar de nós tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, cegar os nossos olhos para essas coisas, para o que o Senhor já fez, para os livramentos que já tivemos, fazendo-nos esquecer disso aí, para que na hora da crise, nós ficamos no escuro, e nós viemos a descrer da existência de Deus. Mas, irmãos, por isso a importância, queridos, de nós não deixarmos de orar ao Senhor, de buscar o nosso Deus, de ler a palavra do Senhor todos os dias, como um alimento para nós, para que a nossa fé esteja sempre viva, esteja o nosso amor pelo Senhor, o nosso conhecimento do Senhor, esteja sempre fresco. O nosso relacionamento com Ele precisa estar sempre fresco. Senão, nas horas das lutas, irmãos, da frustração, nós vamos ficar perdidos. Nós vamos ser atacados de tal maneira pelo inimigo, e nós não vamos nos lembrar das Escrituras, porque às vezes faz tempo que a gente não lê, faz tempo que a gente não desfruta do momento precioso diante do Senhor em oração, e aí nós vamos ter dificuldade na hora da prova, porque todos nós estamos sujeitos, irmãos. Todos nós estamos sujeitos aqui. E o objetivo do Senhor é nos treinar, é nos aperfeiçoar, é tirar de nós todos os feitos do velho homem, é despir a gente completamente do velho homem e nos vestir do novo, que se renova a cada dia. Por isso que nós precisamos da palavra do Senhor e da comunhão com Deus através da oração. Porque esse caminho foi aberto, como falei no princípio, nós temos acesso livre ao nosso Senhor. Está aberto para nós, não há dificuldade. Porque você precisa chegar a Ele até mesmo para pedir perdão. Não fica lá esperando que Ele vai esquecer do seu pecado. Não, vou esperar mais, porque eu acabei de fazer uma bobagem agora, rapaz, e eu vou esperar mais um pouco. Acho que semana que vem, acho que o Senhor já esqueceu. Eu corto o cabelo, deixo a barba crescer, que Ele não vai me reconhecer. Irmão, nosso Senhor, Ele conhece o mais profundo do nosso coração, conhece toda a nossa debilidade. Quero dizer, conhece os nossos pecados, os que ainda vão vir. Aquilo que a gente ainda vai fazer, Ele já sabe. E Ele nos ama. Ele nos ama. Ele conhece, irmãos, Ele sabe da nossa debilidade, do que nós somos capazes.
Por isso que deixou conosco, derramou o Espírito Santo para nos fortalecer, para nos convencer e nos encorajar a prosseguirmos, nos arrependendo constantemente. Porque o que agrada a Deus, irmãos, é o nosso pedido de perdão. É o nosso reconhecimento, quando o Espírito Santo nos convence e nós nos arrependemos. Isso é muito mais agradável a Deus do que horas de orações ali, de palavras ditas, sem realidades muitas das vezes. O Senhor não é iludido, irmão, com nossas palavras. Eu li esses dias um irmão muito conhecedor, muito amigo do Senhor, antigo já, que já faleceu. Ele fala que tem momento diante do Senhor, um momento às vezes de silêncio, que quando você chega e você se sente assim tão inútil que você não consegue falar nada. Ele fala assim, às vezes esses momentos são mais preciosos do que aqueles que você fala horas sem fim na presença dele. Às vezes aquele momento de silêncio é onde você está reconhecendo a sua incapacidade. Você está ali sabendo que você não tem nada para chegar diante dele, que você não é merecedor. Você está reconhecendo, ele está olhando isso, ele está vendo os seus pensamentos. Às vezes você pensa que precisa falar para ele ouvir, mas ele, irmão, está sabendo o que está se passando contigo. Sejamos, irmão, mais transparentes com o Senhor, porque ele sabe, não temos como esconder, não dá para esconder. Ela fala, não vou pensar nada, senão o Senhor vai ver. Não vou pensar nada, senão ele vai ver, ele vai descobrir que eu estou pensando. Não vou pensar. Não precisamos disso, irmãos. Nós precisamos nos arrepender, pedir socorro, pedir ajuda. Senhor, me ajuda, Senhor. Tu me conhece. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir. Me ajuda. Senhor, me ajuda. Abre meu entendimento. Abre meu entendimento. Me ajuda a buscar, me ajuda a orar. Senhor, me ajuda. Eu quero, Senhor. Tenha piedade. Irmãos, essa é a nossa condição. Vamos ler, Senhor, estou com dificuldade para ler. Pega a Bíblia, vai ler, esforça. O que eu vou orar? Eu não sei o que eu vou orar. Lembra da lista de oração que às vezes é colocada, né, para nós. O irmão está precisando de vaga no hospital para cirurgia. O irmão está internado, a esposa está aguardando a hora para poder dar à luz e não chega, né? E está preocupada. Essa é uma hora realmente tensa. Temos causas para orar, irmão. Vamos orar pela reunião, pelas nossas reuniões, pelos irmãos do louvor, pelos irmãos que pregam, pelos irmãos que já estão há mais tempo caminhando, que precisa se despertar para também pregar a palavra, para, né, que seja despertado os evangelistas, que desperte a gente também para evangelizar mais, para testemunhar mais do Senhor, aonde nós andamos, no nosso convívio. Não precisa pegar um ônibus, um avião e ir lá para a África. Pode evangelizar aqui mesmo. Pode evangelizar no seu vizinho, na sua escola, né, no seu trabalho. Amém, meus amados? Então, o Senhor aqui estava dizendo que ia destruir, sugeriu a Moisés que iria destruir e faria dele uma nação mais forte e mais poderosa. Aí Moisés, então, como um advogado, como um intercessor, como uma figura de Jesus também, que está à destra de Deus e intercede por nós. Irmão, interceder por você é tomar o seu lugar. Ele toma o seu lugar e faz súplicas, faz intercessão por você. Ele advoga a sua causa. Ele advoga para você o direito de você permanecer vivo, permanecer tranquilo, permanecer caminhando, permanecer aí servindo. Porque nós somos, irmão, nós fazemos coisas para Deus, sim, se a gente for olhar para a nossa capacidade, a nossa natureza, e olhar para Deus, para a natureza de Deus, nós vamos reconhecer que nós somos dignos de ser fulminados perante o Senhor. E Jesus intercede por nós, para que a ira de Deus não caia sobre nós, por causa das nossas atitudes, pensamentos, intenções, pensamento contra os outros, como se nós fôssemos melhores. Somos todos iguais, irmãos, todos iguais. Até o profeta Elias, Pedro vai dizer, era homem sujeito às mesmas fraquezas, era semelhantes a nós, né? Semelhante a nós, aquele homem que foi arrebatado. Ele não morreu, o Senhor o levou num redemoinho, o levou.
né? Ele era um homem justo, mas fala que ele era como nós, sujeito às mesmas coisas, né? Pediu que não chovesse 3 anos e meio e não choveu, e depois pediu de novo que chovesse e veio a chuva, né? E, irmãos, nós somos convidados também a ter confiança, não em nós mesmos, não olhando para nós. Se formos olhar para nós vamos ficar desanimados mesmo. Mas nós temos que olhar para o nosso Senhor Jesus. Ele nos garantiu essa audiência, Ele nos permite chegar diante do Pai. Amém, amados? Então aqui, uma lição para nós. Moisés então agora chega diante do povo, e quando nós também formos fazer orações por alguma coisa, irmão, por alguém, né? E você percebe que a pessoa está realmente errada, realmente está caçando a morte, ou está caçando o prejuízo mesmo, a disciplina do Senhor, e você precisa achar um argumento bom, pela palavra, para chegar diante do Senhor, para pedir a misericórdia do Senhor, a intervenção do Senhor, para alcançar a intervenção do Senhor, para que aquela pessoa tenha o sucesso, receba a bênção de Deus, e volte à sensatez, né? Se convença dos seus maus caminhos e volte à sensatez, né? Então nós precisamos argumentar diante do Senhor, e Moisés ele vai fazer isso, como Deus estava querendo fazer. Então ele aqui no versículo 11, a partir do versículo 11, ele vai dizer assim: porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito? Veja bem, irmão, primeiro, o Senhor fala para Moisés, o teu povo. Deus fala para Moisés, o teu povo que tu tiraste do Egito. Aí Moisés fala para Deus, o teu povo que tu tiraste, porque foi Deus que tirou. Deus estava falando para Moisés, foi você que tirou esse povo, o teu povo. E agora Moisés fala, Senhor, o teu povo que tu tiraste. Por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Por que hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Aí aqui vem o maior argumento. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, que é Jacó, teus servos, os quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Amém? Ele ganhou a causa aqui. Intercedeu e ganhou a causa. Ele apresentou, o Senhor tinha uma promessa. Claro que o Senhor não havia esquecido disso. O próprio Moisés também era um descendente de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ele fazendo de Moisés, não estaria desprezando, não estaria esquecendo da promessa. Não estaria. Mas o Senhor, eles quis apresentar essa multidão são os filhos, são os descendentes daqueles que o Senhor prometeu. Então, por amor a eles, a essa promessa, por amor a eles. E então, irmãos, nós vamos ver lá em Êxodo, lá em Deuteronômio capítulo 9, que o Senhor, quando Moisés vai fazer um relato novamente de todo esse trajeto que ele passou, ele vai dizer lá que eles foram introduzidos na terra, não foi por causa da justiça deles ou por causa do bom proceder, mas foi por causa do Senhor, da misericórdia do Senhor, porque eles teriam sido destruídos se não fosse a misericórdia do Senhor. Não foi porque eles mereceram. E conosco é a mesma coisa, irmão. Nós estamos aqui, não é porque nós merecemos. Nós somos salvos, não é porque nós merecemos, porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele morreu.
O Senhor Deus tinha que derramar a ira dele sobre o pecado. Então veio sobre Jesus. Por isso é que nós temos o direito de chegar diante do Senhor. Não pelos nossos atos de justiça, mas pelo dele, pelo do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu no nosso lugar. Isso aqui significa isso, irmão. Nos deu o direito de podermos achegar a Deus com toda a humildade, né? Não achando que nós somos Jesus, não. Né? Mas com toda a humildade, debaixo desse precioso sangue, é que nós nos achegamos e falamos com Ele, e intercedemos pelos outros, e oramos, né? Pelejamos diante do Senhor as nossas causas mesmo. Né? Amém, irmãos? Ainda para encerrar, vamos lá em Neemias. É uma boa figura, porque Neemias foi um governador que serviu também. Neemias capítulo 1. Neemias é um dos que, eles estavam no cativeiro, servia lá ao rei Artaxerxes, né? E ele estava ainda lá no cativeiro, e ele assim foi uma das pessoas que se preocupou com a situação de Israel, com o Estado de Israel. E interessante que aqui vai falar que o relato que o irmão dele dá para ele aqui é que a cidade estava em ruína, muros derrubados, né, portões queimados, o pessoal que estava lá estava em caos. Nós vamos ler aqui. E ele começa a interceder. Ele ouve isso, ele ouve essa situação, porque ele não sabia do que estava acontecendo, ele ficou sabendo. Vamos ver aqui o que aconteceu com ele. Vamos ler a partir do versículo 1, do capítulo 1. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, irmão, um momentinho. Quando ele ouviu a situação, ele ficou sabendo o que se passava, porque ele não sabia. Ele até então, ele não sabia, estava vivendo lá no palácio, servia, né, ao rei, devia viver muito bem, muito confortável ali. Era aquele que experimentava, né, os alimentos do rei antes do rei provar, porque se tivesse envenenado, quem morria era ele. Então ele ficava bem, comia a comida do rei, bebia as bebidas do rei, estava tranquilo ali. Talvez como um funcionário público. Só que ele lidava direto com o rei, estava muito bem, né? Estava tranquilo. Mas ele tinha uma pátria, ele sabia de uma pátria que ele tinha. E o desejo dele, eu acredito que era voltar para a sua pátria, estar lá no meio do seu povo, né? Servir a Deus. Então, quando ele soube que essas pessoas tinham chegado lá de Jerusalém, de Judá, ele foi saber a notícia. Então, quando ele soube da notícia, né, ele então se senta, né, ele como que perdeu as forças, né, ele ficou, né, muito abatido com aquela situação, porque ele se incluiu. Aquele era o povo dele, era a família dele que estava naquela situação, e era a cidade dele, o povo dele, a nação dele estava naquele estado, né, destruído. E nós precisamos orar pela nossa nação também, irmãos. Essa é outra causa que nós devemos estar diante do Senhor, pela nossa nação, né? Para que não destrua a nossa nação, para que nós tenhamos vida tranquila, né? E de paz, sossegada. Nós devemos orar, irmãos. Essa é uma causa para nós estarmos diante do Senhor também. Diante de Deus, em súplicas e orações, intercedendo, clamando ao Senhor,
buscando diante de Deus uma brecha, né? um meio, para alcançar, para tocar o coração de Deus e fazer o Senhor, talvez, quem sabe, mudar o juízo, mudar a sentença sobre a nação, né? Eu tenho feito essa oração de Abraão, né? Senhor, há muitos justos nessa nação, há muitas pessoas clamando a Ti, há muitas pessoas que têm estado mais orando do que eu diante de Ti, chorando ali aos Teus pés, clamando, porque talvez tenham parentes que estão sofrendo já por essa situação, estão diante do Senhor em oração. Irmãos, nós devemos fazer isso também, para que o Senhor abençoe a nossa nação, continue abençoando e guardando a nossa nação de tragédia, né? De prejuízo, de falência, porque isso vai alcançar todos nós. Às vezes você pode estar tranquilo, não, eu estou tranquilo, eu sou um oficial do rei, eu estou tranquilo, mas a hora que a coisa for né, vier o transtorno, você também pode sofrer, né? Então, por isso, e mesmo que você não venha sofrer, seus irmãos estão sofrendo, né? Vamos lembrar disso, irmãos. Então aqui, ele agora vai orar, e ele faz essa intercessão. E uma das primeiras coisas que ele faz aqui, irmãos, é exaltar o Senhor pela sua grandeza, como ele diz aí, ó Deus, ó Senhor. Ele disse, Senhor, Deus dos céus, grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido. Ele se inclui também. Temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. E era o que aconteceu. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Havia uma promessa e ele estava lembrando, né? Por isso ele estava aqui se arrependendo e estava pedindo perdão também pelo pecado do povo também, para que o Senhor se lembrasse disso, porque havia essa promessa que se eles pecassem, mas depois eles se arrependessem, né, e voltasse, então o Senhor, ainda que ele estivesse na lua, ia trazê-los de volta, né, ia congregá-los de novo. E esse era o desejo deles. Estes ainda são teus servos e teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Então a gente vê aqui, irmãos, que ele conhecia as Escrituras. Por isso que ele vem citando aí Levítico, ele cita Deuteronômio 30, o 9 também, citando as Escrituras para o Senhor, né, para que o Senhor se lembrasse deles e tivesse misericórdia. E aí então depois ele vai estar diante do rei, ele esteve orando muito tempo, nós vamos, se depois pudermos ver melhor, ele passou 4 meses até que ele teve a audiência com o rei, e o rei percebeu que a face dele estava entristecida e viu que não era por enfermidade. E o rei mesmo falou, deve ser tristeza do coração. O que está acontecendo? E ele temeu, porque ninguém podia se apresentar diante do rei com tristeza diante do rosto, porque você já viu quando você encontra uma pessoa triste, né? Aquilo não te dá um mal-estar também? Ninguém podia chegar assim diante do rei. Ele podia mandar arrancar a cabeça fora para não ver aquela cabeça mais perto dele, né? Não podia entristecer o rei, né? Chegar com um semblante triste. Então ele temeu, mas aí ele, como já vinha orando ao Senhor, ele teve a ousadia de falar por que ele estava daquele jeito. Ele então faz memória da situação que estava a sua nação, né?
os muros, as portas, o povo que estava lá, era o povo dele, por isso ele estava naquele estado. Então o rei pergunta para ele o que ele queria, o que ele pede agora. E ele então faz os pedidos para restaurar, né, a cidade, restaurar os muros, pede materiais que precisava. Ele já tinha tudo planejado ali, então, para ir para Jerusalém e cooperar com a restauração dos muros, né, e da cidade, para que as pessoas pudessem viver com mais dignidade ali. Nós vemos aqui, irmãos, que quando nós tomarmos conhecimento, né, das situações, das dificuldades dos irmãos, nós devemos ir ao Senhor. Lembrar como se fosse conosco mesmo. O irmão está internado, está passando mal. Poderia ser eu passando mal lá. Como será que está a esposa? Como será que estão os filhos? Devemos orar, irmãos. Lembrar disso. Devemos nos pôr no lugar para lembrar disso. Às vezes você está saudável agora, né? Mas pode ser que outra hora seja você. E se você é um daqueles que está na brecha, uma hora vai ter outros na brecha por você também, né? Intercedendo por você, orando pela sua casa, protegendo, né? Orando ao Senhor. Irmãos, essa é a nossa tarefa, né? De estarmos intercedendo uns pelos outros, por todo o conjunto, pela igreja, pelos irmãos, pela igreja do Senhor nesta cidade, porque a igreja do Senhor, não somos só nós que estamos aqui, é todos os filhos de Deus nessa cidade e na terra inteira. Esse é o povo do Senhor que Ele irá buscar. Todos os filhos de Deus, todos aqueles que receberam Jesus como seu Salvador, são nossos irmãos, são filhos de Deus. Devemos orar pelos nossos irmãos. Amém, amados. Que o Senhor continue falando conosco, nos abençoe. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus bendito, ó Senhor, graças te damos, Senhor. Tu és o nosso Deus, nós queremos continuar, Senhor, progredindo, caminhando. Nos orienta, Senhor, não nos deixa perdidos, distraídos por este mundo, Senhor, pelas enxurradas do maligno, Senhor. Talvez nos cercando de bens, de compromissos para o nosso bem, Senhor, mas que nós possamos, apesar dos compromissos, estar diante de Ti, como Neemias, Senhor, como Moisés, como Abraão, que apesar de sua vida, não esqueceu-se do povo, não esqueceu-se do próximo, que nós também possamos estar diante de Ti, Senhor, diante de Ti, ó Deus, porque aqui não é a nossa habitação permanente, aqui não é o nosso lugar, nós somos peregrinos aqui nessa terra, Senhor, a nossa herança está com o Senhor, ó Deus, e pedimos a Ti, nos ajude, Senhor, a vivermos aqui como peregrinos, Senhor, a continuar caminhando como peregrino, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Ajuda-nos em nome de Jesus. Graças te damos, Senhor. Amém.